Bem-vindos ao primeiro episódio do Aperta F5 de 2024. A gente demorou um pouquinho para voltar, mas não se preocupe, porque aqui nesse episódio de hoje você vai descobrir todas as metas que nós preparamos para o ano de 2024 para esse podcast. E talvez não só para o podcast, acho que para o Aperta F5 o projeto num todo. Então, nós nos inspiramos em vídeos de meta e começo de ano, né? Que a galera faz metas e planos e sonhos e objetivos. E por que não fazer isso aqui pro Aperta F5, né? E aí a gente preparou 6 metas, né? Eu vou falar 3, a Mica 3, do que ela quer. Vocês ouvintes também podem palpitar, na verdade, né, sobre o que vocês querem também aqui para o Aperta F5, ou se vocês fazem metas, se vocês fazem planejamento, comenta lá nas nossas redes sociais. Eu acho que dá para vocês comentarem aqui também no episódio. Então comentem, não importa onde seja o local, mas comentem, conversem com a gente aqui, se vocês fazem planejamento, se vocês fazem metas, pra gente saber e o que vocês querem também, né? Vai que vocês têm algum projeto que é legal a gente fazer, ou, né, algum episódio. A gente quer que vocês comentem. E é isso, vamos lá. Eu vou falar a primeira e aí, na sequência, a Mica fala dela. Então vamos lá, minha primeira meta aqui pro Aperta F5 é que a gente fale sobre sagas. Eu sei que a gente tem vários episódios sobre filmes, sobre livros, mas a gente nunca falou sobre sagas. E se você é um ouvinte muito antigo aqui do podcast, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente nunca falou sobre sagas. Então, a gente nunca falou sobre Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, nem Crepúsculo, nada. A gente nunca falou sobre isso. Então, para esse ano, eu queria que a gente falasse mais sobre sagas. E aí, fica aqui no ar, né? Quem sabe não seja o ano da gente falar só sobre sagas. Mica, sua meta. A minha primeira meta para 2024 é trazer mais gente para perto aqui da F5. Aumentar o nosso espaço, aumentar as pessoas, não só para conseguir ouvintes, mas para conseguir conhecer mais histórias. Nós conhecemos muitos gostos, muitas séries, recebemos muitas indicações, seja de livro, de filme. Eu acho isso bacana. Então, a minha primeira meta para 2024 é trazer mais gente para perto, é aumentar os ouvintes ao mesmo tempo que a gente aumenta os insumos para trazer aqui para os episódios. A minha próxima meta, que no caso é a minha segunda e aí no geral é a terceira, é falar mais sobre obras nacionais. Eu acho que a gente nunca trouxe também um episódio falando sobre obras nacionais, e aí é obra nacional no geral, seja sobre filme, sobre livro, sobre uma série ou sobre uma obra de arte, enfim. Eu sei que a gente tem bastante episódio falando sobre samba, né, enfim, mas eu quis trazer mais nesse sentido, assim, de livro, de filme, e aí é uma meta pra gente falar mais sobre obras nacionais. E já embalando seguindo o gancho dessa meta da Audrey, a minha próxima é falar sobre assuntos que fazem mais sentido no mundo do entretenimento. E assim, quando nós pensamos no entretenimento, tem uma infinita possibilidade, na verdade. Quando a gente pensa em entretenimento, eu vou desde filmes, séries, a exposições de arte, a tudo que envolve, tudo que permeia isso. É tanto que nós já trouxemos episódios aqui que falam sobre futebol, episódios que falam sobre livros, episódios que não tem nada a ver com essa parte cinematográfica. E aí nós trouxemos coisas do cotidiano, enfim, uma série de coisas. Eu acho que eu quero não nichar, porque o entretenimento seria estranho se a gente tentasse dar uma forma a ele. Eu acho que... Mas trazer assuntos em que a gente
não entre num consenso, mas consiga debater de forma mais ampla. Então, assim, consiga ter um diálogo maior com relação a esse assunto. Então, é falar sobre assuntos que têm mais a ver com o que nós consumimos hoje, com o que os ouvintes consomem, com o que querem consumir, e trazer diálogos e debates mais não acalorados, mas diversificados. Gostei dessa observação que a Mica fez. E aí já também. E aí vocês vão perceber que as metas são tudo muito uma ligadas na outra, porque já puxando esse gancho da Mica, uma das metas é trazer mais convidados. E aí, quando a gente traz convidados pro podcast, são opiniões diferentes, são visões diferentes, vivências, experiências diferentes. Então, para esse ano, eu gostaria que nós trouxéssemos mais convidados e aí pessoas que vocês nunca viram aqui no episódio, talvez pessoas que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo da minha irmã, das minhas irmãs, na verdade, sempre falo de amigos e a Mica também, de amigos, de parentes, de irmãs, primas, enfim. Então, para esse ano, a gente vai trazer mais convidados aqui, né? Já tô falando que vamos trazer. E trazer opiniões e visões diferentes, né? Para que vocês possam também ter mais diversidade de opiniões, enfim, de várias coisas. E é isso. E pra gente encerrar, né, a última meta, ela, como a Audrey disse, tá tudo interligado. A minha última meta é diversificar o conteúdo. Micaele, mas você acabou de falar isso na meta anterior. Mas eu queria diversificar o conteúdo no sentido de... quem acompanha a gente aí desde o início, ou pegou algum episódio ou outro, viu que essas duas pessoas são muito ligadas em romance. Tá? E é isso. Essa é um traço da minha personalidade como leitora, como uma pessoa que consome filmes e séries, tudo isso relacionado ao romance. E aí, quem já parou um pouquinho para entender por que a gente começou esse podcast, sabe que eu e a Audrey nos identificamos com isso, e a partir dessa identificação surgiu a ideia do Aperta F5. E aí a minha meta desse ano é sair um pouco disso. Nós ainda vamos falar de romance, porque para duas pessoas que consomem muito isso é um pouco inevitável, mas eu quero diversificar no sentido de trazer outros gêneros, trazer outras situações, sair um pouquinho da caixinha. Então, deixar de ter uma forma e passar a ser livre para explorar todo e qualquer tipo de coisa que possa agregar o conhecimento de alguma forma. Então, nosso conhecimento com relação ao entretenimento e com relação à vida. Então, acho que é essa a proposta para diversificar, para sair dessa caixinha e alcançar lugares mais distantes. Bom, e é isso, né? Esse episódio eu acho que vai ser um dos mais curtos que a gente tem aqui no podcast, mas a gente queria trazer essas metas para vocês, para levantar as expectativas de vocês. A gente tem vários projetos para F5 esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também possam comentar aqui quais são as metas que talvez aqui do que a gente falou vocês mais curtiram, se vocês se programam, se vocês, né, fazem metas também para a vida de vocês, para estudos, para a vida profissional, relacionamento, enfim. Eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de me planejar, então eu tenho várias metas, chega assim o final do ano, eu já tô fazendo meta pro ano seguinte. Enfim, esse episódio era mais para mostrar aqui para vocês. Mas assim, a gente pensou antes de fazer esse episódio, tá? A gente se programou, mas quem sabe a gente pode fazer um episódio no ano que vem pensando assim na hora. Acho que talvez fique uma coisa mais, dá uma ansiedade, dá um nervoso, mas a gente resolveu para esse episódio se preparar, se programar tudo certinho e vamos torcer para que dê tudo certo, para que a gente alcance todas as nossas metas e objetivos aqui para F5. Lembrando que é só se você se sentir confortável em compartilhar. Aqui, como a gente sempre pregou, é um espaço para você se